Olá, bem-vindo a mais um vídeo de Julia. No vídeo de hoje eu estou gravando a stream que eu estou fazendo aqui no dia 30 de novembro, que é quando o Julia 1.7 foi lançado, foi released. A gente ainda está esperando ser atualizado os binários online, mas a gente já está olhando o release notes. E o Julia 1.7 é para ser a mesma coisa que o Julia RC3, então qualquer coisa que a gente quiser testar, a gente vai testar no Julia RC3, que está aqui na outra página, só esperando, dizendo oi pra gente. Ok? Então, pega aí o seu Guaraná, pipoquinha e já deixa um like. Vamos ler as release notes do Julia 1.7, que está bem divertido. Nos detalhes de assistir toda a release notes, fazer um highlights do que a gente viu aqui. Então, algumas propriedades novas foram acrescidas. Talvez a coisa mais notável é que agora você pode usar múltiplos pontos e vírgulas para você poder escrever matrizes e matrizes multidimensionais, ou seja, tensores. Se você usar três pontos e vírgulas, você vai para a terceira dimensão, então você pode criar um tensor assim, diretamente, o que é bastante interessante. Você tem aqui, vamos ver um que é interessante. Não? Sim, aqui, na verdade, lá embaixo, vou falar de novo sobre ele, mas eu posso falar que números aleatórios mudaram. Ou se você tem alguma coisa com número aleatório no seu código, que você está verificando que um valor tem a saída específica, por exemplo, num doc test, se você tem um doc test com número aleatório, ele quebrou. Tá bom? Essencialmente é isso. Na versão 1.7 ele quebrou, vai ter que ir lá corrigir. Uma outra coisa interessante. Bom, uma coisa que na verdade é anterior a isso, mas é interessante relembrar, você tem environments que são compartilhados. Pode criar um environment, instalar uma vez só e usar mais de uma vez. Que nada muito notável. Algumas funções interessantes apareceram, em particular FindMax com uma função. Você pode passar a função que você iria mapear para o FindMax, para o argmax, FindMin, argmin. Isso é interessante. Existe agora um método chamado return value, um functor, certo? Você cria o return value, escolhe o valor e essa função que é retornada aqui, ela retorna esse valor para qualquer argumento. É uma maneira simples de você criar uma função assim. Mas um que eu gostei bastante foi o range mudou levemente. Agora ele aceita você não passar o length, mas isso não é uma coisa que vai mudar tanto assim a nossa vida. Mas o que foi bem legal foi esse daqui. Você agora pode fazer replace de string com mais de uma mudança ao mesmo tempo. E você consegue aplicar um replace em tuplas. Tá? Você consegue aplicar um replace em tuplas. Quer dizer que você agora não vai ficar sofrendo que a tupla não dá para ser mudada por nada nessa vida. Uma coisa muito bonita agora, se você tiver um pacote, se você tentar usar um pacote e ele não tiver no seu sistema, ele tenta ser instalado. Ele oferece para instalar ele para você. Então, por exemplo, using, vamos ver aqui no LP Models, ele fala, existe um pacote chamado LP Models, quer que eu instale ele? E aí você pode dizer sim e ele instala. É muito, muito divertido isso. Há algumas mudanças no sistema aqui, coisas que vale a pena ler se você tiver calma. Se você usa outros tipos de BLAS, como por exemplo o MKL, existe alguma mudança agora, você pode conseguir mudar ele no runtime. Se não viu os detalhes de como funciona isso, segue o link aqui para descobrir. Parece interessante. E é isso. Esses são os highlights, na minha opinião. Algumas coisas são mais interessantes, eu talvez incluiria nesses highlights, mas eu vou deixar você assistir o vídeo inteiro para você dar uma olhada com calma o que tem de interessante, ok? Ok?
Então, vamos lá, novas features. As primeiras coisas são as mais legais, né? As novas features da linguagem. Aqui para baixo tem umas coisas bem importantes, mas que dá soneca de ler. Então, novas features. Quando você tem isso daqui, pode ser usado para desestruturar propriedades A e B de X. Sintaxe equivalente a getProperty X a... Deixa eu testar. Eu dou um nome a... É isso? Vamos fazer um teste. Struct ponto cord x, cord y, p é um ponto 2, 3, cord x, cord y não existe, que não é uma variável que eu criei, inclusive eu posso fazer assim. Não. Então, ele tenta ler o ponto do valor P, mas tem que ser com o mesmo nome. Eu posso fazer x igual a cord x? Não, burro. P? Não. Ele realmente quer ler a variável correspondente. Bom, é interessante. Mas eu esperaria que eu pudesse selecionar o nome da variável também. Você está fazendo um p.cord.x, p.cord.y, mas sem dar o nome de novo. Tem que ter o nome da propriedade. Será que o contrário você diz? Não, também não funciona. Não, isso assim funciona do outro jeito não. Bom, primeira informação nova, interessante. Gostaram do background? Bonito, né? Interessante. O Elias comentou aqui que no JavaScript tem muito disso. Essa sintaxe cria name tuples. Isso é interessante. Não, mas é que tá. Quem que foi criado aqui? O cord x. Eu não vejo aqui criando name tuples. Por exemplo, se eu fizesse assim, x igual a cord x, cord y igual a cord y, eu criei um name tuple. Mas assim não. Tem mais informação que eu não li? A sintaxe diz que é igualzinho a eu fazer o getProperty, que é o mesmo que x.a. Eles falam, faz x igual a 1, x. Isso daqui, beleza, é um name tuple, mas eu não peguei do P, né? Porque o que ele está falando é essa propriedade aqui, onde eu passo o nome do field, do campo, da struct. Ele fala, você pega a struct e me joga os nomes dos fields nas variáveis cord x e cord y. Ou seja, ele está desestruturando. Eu tenho uma struct, ele está desestruct essa struct. Você pega só o miolo. Faz sentido, faz sentido. Eu vejo ser interessante, mas não é uma coisa que eu achei necessidade ainda, mas é uma coisa boa de ter. Multiplicação implícita por justaposição agora é permitida para símbolos radicais, ou seja, com raiz. Raiz de 2, 3 raiz de 2. Fantástico, muito bonito. Sempre que eles fazem alguma coisa com Unicode, eu acho ótimo. As pessoas ficam chateadas das outras linguagens, mas eu rio mais ainda. Os operadores de curto-circuito e ou agora podem ser ponteados para ter a versão broadcast, para ter a versão ponto a ponto. Isso aqui é legal.
eu já tinha feito... É interessante que tem a versão Short Circuit, assim, só para quem não conhece a versão Short Circuit, é o quê? Digamos que você tem uma certa condição aqui. Eu quero calcular a raiz de um número. Então você pode fazer muito rápido a função raiz de x, que é raiz de x. Obviamente, não pense a respeito. Besteira, né? Raiz de x, raiz de 2. Ok? Simples. Se eu passo raiz de menos 2, ele dá erro. Então, digamos que eu quisesse fazer uma função raiz de x que me retorna complexo, não é o caso, mas uma versão simples. Vamos falar que eu quero fazer ou ela faz para x maior que zero ou não faz. Então, eu posso fazer uma pergunta simples. X é maior que zero? Se sim, ele retorna raiz de x, por exemplo. Ele faz a verificação e aí ele faz a condição e roda a coisa. Mas ela é mais interessante quando você roda na negativa e aí você dá um erro. Por exemplo, erro não. E aí você retorna raiz de x. Então, raiz de 2 aqui tinha que ser positivo ou erro, no caso. Raiz de 2, por exemplo, ele fala, o 2 é positivo? Sim. Então ele não lê isso. Note que se você realmente fosse chamar isso, verificar, chamar isso, verificar, ele vai ler isso e vai dar erro. Mas a condição curto-circuito, ela garante que se você fizer uma condição que logicamente já está determinada, você para. Então ela é muito eficaz quando você tem que fazer contas caras. Então, eu tenho uma operação cara 1 e operação cara 2. Então, se a operação cara 1 for falso, quer dizer que você não vai ter as duas verdades. É falso e a outra operação? Bom, se uma é falso, a outra já é falso. Então, não precisa fazer a segunda. Então, você coloca essencialmente as condições em ordem de complexidade e você ganha eficiência por causa disso. O fato de ter a versão ponto é bom porque em algumas situações eu já tive que usar a versão ponto e comercial. Por exemplo, você tem aqui um rand booleano 10, é o nosso V, e você tem um W. Agora você tem um V ponto EW, vai ser o mesmo que ponto EEW. E antes não existia. Isso aqui é ótimo, quer dizer que ele vai ser rápido também. Enfim, esse eu achei mais interessante do que esse primeiro. Por quê? Porque é o meu caso que se aplica muito mais. É sempre aquela questão de você reconhece o que você já trabalha há muito mais tempo. A pi, essa versão lá aqui, top, down dash e o outro pi invertido, pode ser usado como operador binários com precedência de comparação. Tá, a gente pode definir uma função chamada top. É diferente do pi, tá? Não é o pi mesmo, é uma coisa diferente. Pi xy é igual a x mais y menos 1% 7. Então, pi de 2 e 3. Não é o pi, é o top. De 3 ao 4. Beleza? Beleza. Não sei quem pediu e eu não conheço que área que usa esses símbolos. Repeated semicolons can now be used inside array concatenation expressions to separate dimensions of an array with the number of semicolons specifying the dimension. Então, o número de ponto e vírgulas especificam dimensões. Então, você faz A, ponto e vírgula B, ele quebra a linha. Quando você faz 2 semicolons, ele quebra na outra dimensão. Com 3 semicolons na terceira dimensão e assim por diante. Então vamos lá, 2, 3. Lembrando, 0 é assim, 1, 2. Na segunda dimensão é como se ele quebrasse de novo para esse primeiro caso aqui. E aí a terceira, que é onde fica interessante, que ele vai e faz o tensor. Ok?
para o pessoal que gosta de viajar na batatinha, tá aí. E aí agora você pode fazer tudo em uma linha só. É meio estranho, mas funciona. Eu acho que você pode fazer agora por colunas, né? Você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que da hora. Faz por colunas. Aí você quebra e manda para a próxima dimensão, 7, 8, 9. Eu vou tentar fazer concatenado 10, 8, 11, 9, 12. Não funciona. Não pode ter um mix de espaço e ponto e vírgula, ponto e vírgula. Ficaria muito confuso, eles acertaram nessa também. O que eu gosto do pessoal do Julia é que eles já pensaram nos casos que daria treta, sabe? O pessoal foi lá e se esforçou. Tem muita gente preocupada com esse tipo de situação. Então tá aqui um tensorzinho 3x2x2. Um backslash antes de uma nova linha, dentro de uma string literal, agora remove a nova linha enquanto ainda respeita a indentação. Pode ser usado para quebrar strings longas sem new lines. B, C, D. Não, tem que ser antes de uma nova linha, então tem que ser assim. CD. Essencialmente é uma coisa tipo Python. Tá deixando você continuar a linha com o barra. Um backslash antes de uma nova linha em comandos literais também remove a nova linha. Mesma coisa que você pode fazer agora, um run. Onde que eu tô antes de eu mandar um run? No deal, então eu posso mandar um run ls barra -a, ele funciona, ok? Também como se estivesse no bash, que é fantástico. O último das novas features, o comportamento default de observar inbounds, declarações inbounds, é uma opção via alto. What? E o link nem está funcionando. Não sei o que quer dizer. A operação inbounds. Então, o que quer dizer a operação inbounds? Você está fazendo uma conta aqui, por exemplo, for i de 1 a 5. Vamos criar um vetor. X igual a rand 5. Faz for 1 de 1 a 5. X de i igual a 1. Ok? Você faz essa operação aqui. Se você falar, olha, faz for de 1 a 6, ele vai falar erro, eu tentei acessar esse elemento. Se você mandar um @inbounds, você está falando para ele, pode ir seguro que eu não estou acessando nada errado. Ok? Talvez o inbound seja aqui. Ou talvez o inbound só funcione dentro de função, não sei. A questão é que talvez ele funcione só com funções porque tem que compilar o código. A questão é que ele faz isso para ser mais rápido. Ele não checa que ele pode acessar. Isso quer dizer que você pode mexer na memória de outros programas e destruir essa memória. O que é péssimo, tá bom? Isso você nunca quer fazer. Por isso que você consegue ser bem rápido em C, porque você pode fazer essas brincadeiras de sair destruindo outros programas. Então aqui ele está falando o @inbounds, ele fala, confia que eu estou sendo seguro e só faz os testes. Aqui ele fala que você pode mudar o comportamento padrão usando um auto. Mas eu não sei o que quer dizer o auto, então não está claro para mim. Mudança de linguagem, macro expand, @macro expand, @macro expand 1, não wrap errors, não embrulham erros num load error. Para reduzir quebragem, test throws foi modificado que
muitos testes afetados passarão. Ok. Então ele está falando que MacroExpand e esses amigos dele e o @testrow mudou de maneira compatível por causa de um load error. Antes o load error estava aqui no meio e não está mais. Eu não sei o suficiente para poder explicar isso para vocês, então vamos simplesmente ignorar. Então, o ponto no meio, C.P, e o interpunct grego são tratados como equivalentes ao operador ponto, C. Tá bom, só sintaxe, só o Unicode ficando melhor. O símbolo menos agora é tratado equivalente ao símbolo hífen menos. O som está duplicado. Gente. Por que o meu som está duplicado? Agora tá ok? Obrigado. Eu não sei porque que o som está duplicado, mas enfim, bom que agora funcionou. Desculpa aí você que está me ouvindo há 20 minutos com som duplicado, pelo menos. Bom, vamos lá. Símbolo menos agora tratado com esse hífen menos, bom também. Desestruturação não vai mudar valores no lado esquerdo, enquanto estiver instalando os valores do lado direito. No exemplo do array x, x2x igual a x, agora ele vai trocar o primeiro e segundo elemento de x. Antes, ele encheria as duas entradas com x1, porque x2 teria sido mudado. Então, essencialmente, o que está falando é que ele muda o momento em que ele atribui os valores de x2 e x1 igual a x. Juliano, obrigado por comentar no canal, bem-vindo. Ficou duplicado só por um momento? Isso pode ter a ver com o meu outro problema que eu estou tendo, que o meu fone está quebrando às vezes aleatoriamente. E eu sempre acho que é mau contato. Pode ser que não seja mau contato, então. Ei, ai. Mas enfim. Meu pulso dá isso de vez em quando. É o pulso que eu uso também. Ai, ai. Faz sentido. Aconteceu só depois de eu ter instalado, ter atualizado, não é nem atualizado, né? Ter reinstalado o Arc aqui. Então é muito possível que tenha a ver com isso. Bom, qualquer coisa vocês me avisam aí. E obrigado por ter avisado. The following number generator has changed. Então, o gerador de número aleatório padrão mudou. Todos os números aleatórios serão diferentes, mesmo com a mesma semente, a não ser que um objeto explícito seja usado. O what? O what? Isso não é tão divertido para mim. Então, não. Então, ó. Hum, Será que são só para aleatórios? Tá. Um número aleatório único quebra. Bem que não, eu acabei de resetar e funcionou. Não sei. Bom, esse daqui, ou eu traduzi errado,
The default random number generator has changed, so all random numbers will be different, even with the same seed, unless an explicit RNG object is used. Meu Deus, olha o nome desse Task Local XO Shiro ou Soshiro Rebased. Eu não sei nem o que ele está falando e nem o que tem a ver com o número aleatório. Hum. Foi feito o merge há algum tempo já, então não foi uma coisa agora. Alguém fez esse comentário, Random Doc still mentions essa coisa aí. Eu não entendi o que ele quis dizer. Não entendi o que ele quis dizer e eu achei que ia quebrar tudo que eu estava fazendo, inclusive, porque eu sempre coloco o random seed igual a zero, o false BR também. Falei, vai quebrar tudo, mas não. Fica aí essa dúvida aí, não sei, não sabemos o que vai acontecer. Ok, vamos ver isso no futuro. Iterators.pil each itr now returns nothing quando o iterator está vazio no lugar de mandar um erro. O que é o pil que eu não sei? Vamos ver. Using iterator. Inclusive, pessoal, muita pouca gente conhece. Bom, iterators não precisa do using. Mas muita pouca gente conhece que tem esse iterators aí dentro. Ele tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa aí, viu? Dá uma olhada nesse iterators. Tem alguns comandos legais. Vale a pena dar uma olhada nisso. O Elias comentou, foi o gerador de números aleatórios padrão que mudou. Isso eu concordo com você. Eu vi que ele mudou, mas o que ele está escrito aqui é que todos os números aleatórios serão diferentes, mesmo com a mesma coisa. Ele mudou o padrão de Mersenne Twister, pelo que eu li, para o Shoshiro lá. Seja lá como se pronuncia. Mas essa parte aqui, que não ficou clara para mim. O Fausto comentou, para produtor cartesiano é ótimo, explode qualquer pessoa, qualquer PC souber brincar. É isso aí. É bom. Mas a ideia do Iterators é bem para você evitar de fazer o Iterators é bom, mas se você der um collect, aí já era. Ó, Peel retorna o primeiro elemento e um iterador sobre o restante dos elementos. Isso é legal. Por exemplo, fazer o produto cartesiano aí, Iterators Product. Pode fazer produto de 1 a 5 e de A a Z. Eu ia fazer na outra ordem, mas já foi. Então tá aqui o meu produto P. Se você fizer o iterators fill, ele retorna o primeiro elemento e um iterador para o resto. Então aqui ele continua igual, mas você pode fazer assim. XP. O X é o primeiro e o P é o resto. Repete. X é o primeiro, P é o resto. E você pode ficar fazendo isso, pegando um de cada vez. Então, os resultados que vão ser vistos no 1.6 serão diferentes do que serão vistos no 1.7, pois o gerador mudou. Ah,
Hum. Você acha que ele está falando que são números da vez passada? Não, eu estou achando que talvez seja o que ele está falando o seguinte. Os números vão ser diferentes de um computador para o outro, por exemplo, de uma pessoa para outra, de uma iteração para outra, porque talvez ele dependa de mais informação. Mas em algum momento ele tem que ser reprodutível. Isso não, enfim, tem sempre como manter reprodutível as coisas, só criar o RNG explicitamente, mas nossa, se dificultar tanto assim seria ruim. Bom, o Pio é legal, eu não uso muito o Pio, mas ele fala que agora ele retorna nada se o iterador estiver vazio, o que é bom. É muito bom esse do Pio mesmo, Fausto. Eu não preciso pegar um de cada vez. É, aquela coisa, né? Eu normalmente quando eu uso o iterador, eu uso ele assim, né? Tipo, N e X em P, e aí você faz esse brinks aqui. Então você nem pensa em pegar um e aí fazer outras coisas. Mas é bem legal de fazer desse jeito diferente também. É, o Elias ainda acha que é isso que ele falou. E pode ser que seja. É, e eu não sei mesmo. Eu não vou atrás. Comento todo mundo dar uma brincada e a gente volta a rever isso daí no futuro. Se a gente tiver certeza. Aí ele fala que ponto e vírgulas sucessivos numa expressão antes eram ignorados. Sim, e agora não pode mais por causa das New Language Features. Então eles agora não podem ser ignorados, eles vão explodir tudo. Uh, Unbalanced Unicode bidirectional formatting directives are now disallowed within strings and comments. É isso aí. É muito importante isso mesmo, tá, pessoal? É, não, entendeu? Cuidado com isso aí. Não sei o que é, mas compiler runtime improvements. O Julia Project option and the Julia Project environment variable now support selecting shared environments like Julia environments MyEnv, the same way the package management console does. Eu nem conheço shared environments. Ele fala que você pode usar o menos menos project e o Julia Project para selecionar os ambientes de desenvolvimento shared. Eu confesso que eu nunca usei um shared environment. Deixa eu dar um help activate. Tem o shared. Pode ser que eu não tinha usado esse shared environment, pode ser interessante, por exemplo, você vai trabalhar com data science. Faltou falar shared data science. Ele cria com arroba, não tem nada aqui, você dá um add plots, certo? Adicionei o plot foi o pior. Mas enfim, imagina que eu adicionei o plot ali, que eu não vou adicionar. Só Julia. Você pode activate em outra pasta para fazer análise de dados, o arroba science, e você vai ter o plot lá. Aqui o plot não está instalado de verdade. Então a ideia desse shared environment é meio parecido com os environments do Conda, para você não ter que ficar instalando um monte de pacote pesado em vários lugares diferentes, e ou para quando você já tem, sabe, você vai fazer análise de dados. Você está numa pasta nova, você ativa o environment share e você já tem tudo o pacote instalado, não precisa instalar tudo de novo. É bem inteligente isso, bem interessante, necessário. É mais uma das pequenas coisas para vender o Julia aí, tá, pessoal? Recomendo vender o Julia. Então, o Elias está falando que testou o Random, ele testou using Random. Então, vamos aqui
Vou fazer using random seed. Aí ele roda o range e dá esse valor, certo? E se você fizer o random aqui, ele dá outro. Aí, ok. Então vamos fazer um teste, pegar um Julia 105. Se eu tivesse um Julia 105. É bem que eu tenho um instalador só para isso. Estamos no Julia 105. Ele using random seed e range. Ele mudou o range de um para o outro, beleza. E aí você acha que aquela frase era isso? Olha, se for, está melhor escrita. All random numbers will be different. De uma versão para outra. Eu nem esperaria que eles ficassem iguais de uma versão para outra, sabe? É um número aleatório. Mas sim. Supondo que seja isso, tá certo. Não? Isso aqui foi, então, o Share Environment. Eu acho que é coisa da última versão. Muito bom. Multithreading changes. Intrinsics for atomic pointer operations are now defined for certain byte sizes. Então agora ele está nas partes que eu sei cada vez menos. Multithreading changes. Operações atômicas, eu não sei o suficiente disso, mas legal. Declarar e usar campos individuais de estruturas mutáveis como atômicos foi adicionado. Tem uma macro atomic. Okay. Se o número de threads for marcado como automático, o número de threads vai ser usado igual ao número de CPU. Eu não sei se a minha variável Julia num thread está marcada, eu acho que não. Mas isso pode ser interessante. Cada objeto task tem um número aleatório random number generator state, então tem um estado com um gerador de número aleatório, dando reproducible execution de simulações paralelas by default. Isso aqui é uma coisa interessante, apesar de eu não saber exatamente o que está acontecendo, eu estava fazendo um código aqui para a firma de teste, para fazer umas comparações, de Julia com paralelismo versus no Python. Obviamente, fazendo um código razoável, o Julia é mais rápido. Mas o que é interessante é que se você fizer o básico, uma versão básica de paralelismo do Julia, ele não é mais rápido, ele é mais lento do que você usar o Desk do Python. E se você fizer uma coisa um pouquinho melhor, ele fica não tão bom. Você tem que era o gerador de número, era para calcular pi usando simulação de Monte Carlo, usando número aleatório. E aí o problema estava nessa simulação, nessa criação dos números aleatórios. Que você precisava meio que criar um número aleatório para cada thread diferente e o código é chato. Então aqui ele está falando que, olha, já estamos criando um número aleatório para isso, o que é ótimo e vai resolver um pouco desse tipo de problema. Tasks podem migrar entre threads quando elas forem rescheduladas. Tá bom. Eu confio em você. Novas mudanças do build system. Novas funções de biblioteca. Two argument methods, find max f domain, argmax f domain e as versões correspondentes do mínimo. Muito bom. Muito bom. É um tipo de map com find, certo?
Então, estamos aqui, você quer encontrar o menor número em módulo. Você tinha um monte de número aleatório. Você queria encontrar o menor em módulo, mais próximo de zero. Então, você aplicava o módulo nele e aí você colocava o findMin, certo? Agora você pode passar a função findMin, que vai ser provavelmente mais eficiente. E não vamos conseguir nenhum timing adequado para realmente comparar, mas se ele pode fazer isso iterativamente, é melhor. Is unordered. Uma função nova para verificar se um valor é se um vetor é desordenado. Não. Se um valor se é um valor que não é ordenado, como none e missing. Então esse is unordered para 2, por exemplo, 2 faz parte de números ordenados. Agora, eu esperava que complexos não fizesse parte. Mas eu acho que ele está falando em sentido simplesmente computacional, de que você não consegue fazer none maior que none, e isso daqui ser verdade para ordenável, digamos, para qualquer valor de none. E missing também não retorna true ou false. Então, é nesse sentido. Novo, keep at vector ins e uma function which is the in-place equivalent of vector ins. Funciona comparar complexo. Então, ele dá erro. Gente, é meio que isso. Ele não existe essa função para complexo. Agora existem essas funções para missing, para ele retornar missing. Existe a função para none para retornar none. É um tipo de maneira de ele manter funcionando o sistema matematicamente. Não faz sentido esses números, mas ele mantém funcionando o sistema dentro do conjunto de floats. Para complexo, nunca é para funcionar, entende? Então ele quebra para todo mundo. É meio que uma coisa que faz sentido. A gente tem umas coisas dessas na otimização, de você, por exemplo, você tem um ponto, aí você quer verificar, a gente faz a busca, né? Então você vê se o ponto daqui na frente é melhor, você tem 100% da direção, você vê se ficou bom. Se não ficou, você diminui para 50%. Se não, você diminui para 25%, para 12,5%, 10%, tal. Se o ponto atual está definido e o ponto de lá estiver indefinido, a maneira que você faz a verificação faz diferença. Aqui em Julius, por exemplo, é um log, ele vai dar erro, que log de negativo, né? Log de 0. De menos 1, por exemplo. Então, se eu estou com um número que é 1 e a minha direção fala vai para o menos 1, quando eu faço f de x mais d, aqui ele fala... Bom, f não está definido. Quando eu falo log de x mais d, aqui ele dá erro. Mas em outras linguagens, ele poderia simplesmente dar um none. Seria, inclusive, mais rápido, né? Então, minha função pode ser, f de x pode ser x é maior que 0, log de x. Se não, não. Então, f de x mais d é none. Então, f de x mais d é menor que f de x? Não. Então, se eu fizer a comparação assim, o d é ruim. Mas se eu fizer a comparação de f de x mais d é maior que f de x, não. Se eu estou buscando um ponto que não é maior, eu estou satisfeito. Na segunda opção, eu estou satisfeito. E na primeira, eu estaria insatisfeito. Mas ele é um número none, então eu deveria estar insatisfeito. Enfim, é umas coisas complicadas que não vale a pena ficar insistindo. O novo keep at vector ins é a versão in place do vector ins para uma lista int. Okay? Então tem o v, não, tem o x, v é o range 5, indes 2, 3, v de índices retorna esses dois caras e o keep at v int
Ah! Ele vai e joga fora o resto com keep at. Keep at index. Keep vector at index. Ele mantém os valores dos índices. Dois métodos lock para channel. E para channel tem a ver com multithreading, então. Novo functor returns value which returns value for any argument. Ok. Eu não. Bom, é legal. É legal. É mais do que simplesmente uma função básica, porque tem tipo. Você vê que tem um tipo int. Então ele tem um tipo associado. Bom, aparentemente não retorna 2 para esse caso. Só quando você tem um argumento. Ou os argumentos têm que ser todos iguais. Não? F igual returns 42. Ah, não. O returns value cria a função que retorna o 42 para todas as chamadas. Entendi. Então isso aqui é equivalente a fazer um args keyword igual a 42. Igual a 42. Então g de 2 dá 42. Uma maneira simplificada de você criar uma função desse tipo. É legal. Eu não sabia que tinha tanta gente querendo essas coisas, mas é legal. Novas macros, @something e @coalesce, que são versões short circuit de something e coalesce, respectivamente. Então, something é que não é nothing. Ok? Então, retorna o primeiro valor que não é nothing. Então, aqui você pode fazer um range entre, por exemplo, 2 e nothing. E de 5. Então, péssima ideia no caso. Vamos fazer de menos 3 a 3 e nothing. Eu precisava ter mais nothing só, no entanto. Ok, faz assim. X igual a range 10 e x de range 1 a 10, 7 é nothing. Assim. Ok, isso foi uma péssima ideia. Pronto. Então aqui eu tenho um vetor, por exemplo, um vetor que tem um monte de nothings. Aí o something. É isso. O something para ser usado com reticências ou com vários argumentos, aparentemente. Something x1, x2. Não. Something só com reticências. Ele retorna o primeiro valor que não é nada. Mas você pode usar um something com... Como que eu uso arroba something? Você pode usar o arroba something assim. Como se fosse essa macro. Olha, fica feio, mas funciona. E o coalesce eu não conheço. Coalesce retorna o primeiro valor no argumento que não é igual a missing.
É tipo um equivalente pro something. Então tá bom. Nova função redirect stand.io para redirecionar o standard.io, standard.out e stand.error. Legal. Quando você quer pegar a entrada e jogar para outro lugar. Deve dar para fazer algumas coisas interessantes de leitura, mas não vamos sofrer. Nova macro, invoke f arg1 t1 arg2 t2 provides an easier syntax to call invoke f tuple f1 t1 t2 arg1. O invoke é uma dessas coisas que eu nunca precisei usar, mas parece muito útil. Vamos fazer um exemplo de invoke. Function f de x para inteiro. Vamos fazer isso. Function f de x, f não, que vai ser difícil de... Function foo de x para inteiro, retorna x mais 1. E a function foo de x para float, retorna 2x mais 3. Okay? Se eu fizer foo de 3, ele vai me retornar 4, e 3.0, 9. Ok? Então essas funções aqui são type stable, não tem problema nenhum. Ok? Tudo azulzinho. Azulzinho, sem problema, não tem nada de errado com ela. Está tudo bem definido. Aí a ideia é que você possa fazer function f. Esse é o default, se eu não me engano. Aí você fala float 64.3 type float 64. Deixa eu buscar o invoke. Tem que passar uma tupla em todos os casos. Eu achei que eu sabia como funcionava, mas eu não sei, aparentemente. Talvez só funcione quando o tipo é diretamente abaixo do outro. Function foo x real return 5x. Então, foo de 2. Mas se você fizer o invoke real, isso aí. Entendi. Não faz sentido nenhum. É porque não é F, é full. Ok? Esse tempo inteiro estava falando F e F full. Então, tupla de float 64 por 2 dá errado também. E agora, se eu fizer com real, ele funciona. Então, se você tem uma função definida para um tipo que está... Você tem a função definida no geral, aí você tem a função definida para um tipo mais específico. Você quer chamar a função do tipo mais geral, mas você tem o tipo específico embaixo. Pela maneira que o Julia funciona, ele vai chamar o tipo mais específico. Então, a full de 2, ela calcula 2 mais 1. Só que se eu pudesse fingir que o 2 é um real, ela calcularia essa função aqui em cima, que é o 5 vezes 2. Então, full de 2 com invoke, você fala, olha, chama a função full no argumento de tipo real, nesse valor 2. Então ele fala, ignora que o 2 é aquilo e chama a função lá em cima. Muito low level e perigoso fazer essas coisas, mas enfim. E é o que ele falou, que ele criou uma sintaxe, uma macro, @invoke, para você chamar isso, que aparentemente não é exportado. Deixa eu ver como ela funciona.
Yep. Você pode fazer assim e aí ele chama direto pra você. Que da hora! Da hora. Da hora. É divertido. É bem legal isso daqui. Note que se você fizer só full de 2 ele entende. O problema é o invoke. Ele quer que você passe o tipo da função. Isso é interessante. Eu não sei os problemas. Se invoke tem chance de dar tudo errado. Porque tem um textão. Ele fala: Be careful when using invoke for functions that you don't write. É. Mas eu gostei. Eu já precisei e eu já esqueci que eu precisei disso e que isso existia. Nova marca para o invoke latest, mesma coisa, só que para o invoke latest. Invoke latest. Chama, mas garante que o método mais recente de F será executado. Isso é útil quando tiver em circunstâncias de especialização. Long running event loops or callback functions. Daí pode chamar versões obsoletas da função. Bom, Johnny, bem-vindo ao canal. Você é Data Scientist? Não, eu sou Research Software Engineer. Ex-professor. Então, eu fico lá aqui. Software Engineer. Obrigado por seguir. É, em Amsterdã, na Holanda. Meu trabalho envolve saber um pouco de Data Science, mas eu não sou a pessoa responsável por isso. Trabalho com. Não tem uma maneira curta de falar, mas eu trabalho com sustentabilidade de software, trabalho dando suporte a cientistas, etc. Então, muita coisa que o pessoal daqui faz é relacionada a ciência de dados ou machine learning, então acaba tendo que saber um tanto. E eu tenho interesses particulares disso. Eu era professor até 3, 4 meses atrás, e lá na UFPR, no Brasil, eu tinha o grupo de ciência de dados, o grupo Sidamo. Ainda tenho interesse nisso. De novo, bem-vindo ao canal. Se você tem interesse em algumas coisas de ciência de dados, eu tenho alguns vídeos. Você jogar uma exclamação YouTube, você pega meu YouTube, tem uns vídeos de introdução a machine learning que eu estou fazendo agora. O Júnior falando que a aplicação de Julia era apenas no campo de data science. Ele achou que seria. Não, não. Na verdade, o Julia, quando foi criado, o objetivo principal é a computação científica em geral. Então, quando ele foi criado, o objetivo era: tem coisas que são muito pesadas de fazer, mas a gente quer fazer rápido, e a gente quer coisas que a gente quer prototipar rápido também, para poder escrever códigos bons e rápidos com facilidade. Então, tem que ser uma linguagem de alto nível para concorrer com MATLAB, Python, etc. Mas tem que ser rápido também para concorrer com C, Fortran, C++, etc. Então, ela não é uma linguagem para data science a priori, mas funciona bem. Se você está fazendo só uma análise, por exemplo, uma coisa curta, é mais fácil fazer em Python se você já está acostumado. Agora, se você vai ter que rodar alguma coisa e vai levar algumas horas computando, que as pessoas normalmente fazem é ter que descer para C++, por exemplo, e aí o Julia brilha. Se você está aprendendo uma do zero, aí varia a necessidade. Por exemplo, na minha área, que é a otimização, nunca tocou no Python, é, nunca precisou tocar no Python para nada, apesar de ter muita gente que trabalha com Python nessa área também. Então, novas features. A keyword opcional context de sprint pode ser setada para uma tupla key value para especificar múltiplos atributos. Eu não tenho a mínima ideia do que ele está falando. Não sei que sprint é esse aí.
Não sei, não conheço, vamos ignorar. Bytes to hacks and hacks to bytes não são limitados a argumentos de tipo union string, abstract int, e agora apenas requerem que eles sejam iteráveis e tenham um tamanho. Tá bom. As facilitações. Start file tem um método show mais detalhado e user-friendly, fantástico. Vamos ignorar. Mudanças no standard library, agora vai ter coisa boa. Count e find all agora aceitam um abstract char para buscar um caractere numa string. Legal. Novos métodos range, start, stop, range, start, stop, length. Isso é legal. E isso daqui, sim, eu muito feliz que o Julia 1.6 é o novo LTS. Até pouco tempo atrás a gente já tinha deixado de dar suporte para o Julia 1.0 em vários pacotes, porque o Julia 1.3 tinha alguma coisa essencial. Eu não lembro mais o que é já, faz tempo. E o Julia 1.3 ainda tem coisas que me deixam irritado. E a gente ainda dava suporte para Julia 1.0 em alguns pacotes, porque ele é o LTS. O Julia 1.6 ser o LTS é fantástico. É muito bom. A gente, por exemplo, agora pode fazer o teste /project.toml para ter dependências específicas dos testes. Isso existe, acho que desde o 1.1, mas se a gente está dando suporte para o Julia 1.0, a gente não pode usar isso. Isso era frustrante. Mas algumas coisas ainda você fala, putz, eu queria poder usar isso daqui em todos os lugares e não posso porque não é do LTS. E esse range aqui, por exemplo, esse, ok, mas esse daqui, e aí você só coloca o número e aí você não precisa ficar escrevendo length toda hora. É assim que a gente faz hoje. Seria bem legal e encurtaria bastante os códigos. Mas não é uma coisa tão absurda assim. Só seria mais legal se pudesse já parar de usar. Range agora suporta o start como um keyword argument. Range start igual a -1, end igual a 3, é isso que ele suporta. O que é o... Quais são as opções que eu tenho que passar? Tem que dar mais opções. O stop não é o end. É isso. Não vou usar isso, mas bom. Algumas operações em ranges agora vão retornar um step range lane no lugar de um step range, para permitir que o step resultante seja 0. Por exemplo, se você multiplicar 0 vezes um range de 1 a 9, isso daqui daria erro. E aí a gente pode fazer assim para testar. Range. Não. 1 a 9 é isso daqui. Você pode mandar um collect. Se você multiplicar isso por 0, ele dá esse valor ridículo. Quando você coleta, é um vetor de zeros. Ok? E faz sentido, tá? Você quer que ele seja continuamente decrescente, então, eventualmente ele colapsaria no zero. Is lowercase and is uppercase são compliant com Unicode lowercase, fantástico. É par ou é ímpar, agora aceitam valores não inteiros, legal. Keep string aceita uma coleção de caracteres pela keyword keep, que são para manter como estão. Eu não sei o que é escape string. Ah, que legal, eu não sabia que essa função existia. Por exemplo, se você coloca AAA/NBBB, certo? AAA/NBBB, essa função aqui, dependendo de para onde você passar, vai interpretar o /n como enter. Aí, se você quer que ele entenda esse /n como /n, você tem que colocar // para ele transformar o // num barra, e aí ele está escrito /n no final. E é um estorvinho, é raro de precisar isso, mas é um estorvinho, e aí tem uma função que faz isso automático que eu não conhecia. E agora está dizendo que você pode passar um keep se você não quiser mudar algumas coisas.
Deixa eu ver se essa função escape string funciona para underline. Não, é uma pena. Underline é um estresse que eu tenho, que às vezes eu preciso colocar um barra underline no LaTeX. Mas ela não foi feita para LaTeX, então faz sentido. GetIndex para tuplas nomeadas aceita uma tupla de símbolos em order do index multiplicar para poder pegar valores múltiplos. Então a gente estava falando de tuplas nomeadas antes, tipo x igual a 1 e y igual a 2. Vamos fazer z igual a 3. Eu posso fazer getIndex de x e pegar o valor de x, mas eu posso passar de z e pegar uma tupla nomeada. Legal. Legal. Subtipos de abstract range agora corretamente seguem o comportamento geral de indexamento de arrays, quando indexados por booleanos. Dá erro para booleanos escalares e tratam arrays. Ok, é uma coisa muito específica de abstract ranges, a gente não vai precisar disso. Keys de regex match está definida para retornar as keys das captures. Ok. Então eles definem a função keys para dar as chaves, é igual ao dictionary. Keys de geradores, agora está definido. Regex match agora é iterável, dando as substrings que foram pegas. Muito bom. LPAD e RPAD estão definidas em termos de text width agora. Tá bom, não tem teste com isso. Teste, @teste agora aceita broken and skip argumentos para quando o teste quebra. Isso aqui é legal. Que bonitinho. Então, se seu teste quebra quando o T é float 64, você pode fazer o teste e aqui no final você escreve broken igual a o T ser igual a float 64. É legalzinho. Raro de ser necessário, mas é legal. Então, a @lock agora está exportada, nunca usei. A função catchStack foi renomeada para currentExceptions. Foi exportada e dado um tipo de retorno especial. Também não vamos sofrer com ela. Algumas funções trigonométricas agora aceitam matrizes quadradas. Legal, bom para elas. Replace string agora aceita múltiplos patterns. Isso daqui, nossa, que estresse que era. Por que isso aqui não funcionava? Eu tenho uma função tipo. Qual que é a situação que eu precisei fazer isso? Eu não lembro agora. Mas tipo a do LaTeX mesmo, vamos lá. Eu tinha alguma coisa que era A1 igual a B1 mais. Aí você tinha um barra barra D3. Essa era a minha string. Aí eu tinha que fazer um replace nessa string do barra para ele virar um barra. E aqui de novo esse barra tinha que ser o barra barra. Para ele virar um barra underline. E além disso eu tinha que fazer o replace dos underlines, dos barras quer dizer, para eles virarem um barra barra. Eu tinha que fazer isso aqui. Eu tinha que fazer isso aqui em dois comandos separados. E a ordem importaria, porque eu tinha que primeiro pegar esse barra barra aqui e transformar num duplo barra barra, para depois pegar o underline e transformar na barra, senão ele quebrava. E por que ele não tinha esse replace único? Por quê? Porque a ordem dos fatores afeta. Me parece que eles decidiram seguir o que faz sentido, que é a ordem dos fatores só são aplicadas uma vez. Aqui a ordem deles. São aplicadas da esquerda para a direita simultaneamente. Então apenas um padrão é aplicado por cada caractere. E os padrões serão aplicados ao teste, ao que entrar e não aos replacements, que é o que faz sentido para ele não ficar fazendo um loop essencialmente não definido ou
uma coisa não esperada. E sem falar que é bem mais simples. Ou seja, você pode dar um match das coisas primeiro e aí você vai removendo elas e fazendo. A função length, em alguns ranges de alguns tipos específicos, não checa para o overflow inteiro. Ok, tá bom. A função length está mais rápida, é isso que ele está dizendo aqui para mim. É isso que ele está contando para mim. Isso aqui era necessário, a função length era lenta. A gente sabia disso em algumas coisas que a gente tinha. A gente evitava chamar a função length. E ele está falando que agora ela não checa para o overflow o dia inteiro. Isso quer dizer que ela é mais rápida. Se ela não checa, ela é mais rápida. A função replace. Tem uma função replace nova agora que substitui elementos de uma tupla. Que legal. A tupla ela é imutável. Tá? Você tem aqui uma tupla 2, 3. Se você falar T2 igual a 5, ele não funciona. Mas agora aparentemente você pode fazer. É isso? Bom, não faz sentido ser string 3, né? Você pode fazer replace com o número. Note que a T continua lá, só que é uma maneira de você dar um replace fácil na tupla, o que é ótimo também. Package Manager, aqui é da hora. Se um pacote é usado ou importado do prompt do Julia e não foi encontrado, mas está disponível de algum registry, um Edge oferece a instalar o pacote, pré-compilando e fazendo o load. Olha só. Estamos aqui, o que tem instalado? Plots. Que nem é verdade, remove o plots aí. Então, tem nada aqui, vamos usar o Revise. Bom, o Revise ele vem instalado de fábrica. Eu tenho instalado no meu default. Deixa eu ver o que eu não tenho instalado aqui. O MyREPL sempre uso, o Revise sempre uso, já estão aí. Tem que é levinho. Distributions. Então, Distributions, que é um pacote que eu uso de vez em quando, fala assim, uso Distributions. Você fala, você não tem Distributions. Quer instalá-lo? Senhor. Isso daí é top. Isso é da hora. O Fausto falou que isso vai melhorar demais a qualidade de vida e está falando sobre a tupla e de fato melhora bastante. Eu não uso muito tupla. Eu não, quer dizer, né? Eu não usava muito tupla justamente porque eu não podia mutar elas. Isso talvez mude agora. E eu mandei instalar o pacote e está demorando. Esse do Package Manager também é bem legal. É raro e você deve usar uma vez, porque você precisa instalar ele uma vez, mas é muito bom. Um formato novo para o Manifest Toml, usado para capturar extensible metadata fields, include Julia Generated Manifest. É um formato. Ok, eles atualizaram o formato do Manifest para dar mais informação. Vou entrar em detalhes porque eu não sigo o formato, não acompanho para saber exatamente que formato tem. Precompile agora vai precompilar novas versões de pacotes que já tenham sido chamados, no lugar de deixar para fazer isso na próxima sessão. Tá bom. Remover pin free aceitam menos menos all para fazer isso em todos os pacotes. Ok, free menos menos all é útil às vezes. RM menos menos all talvez seja útil para testar. Registries com download do package server não são mais descomprimidos entre arquivos, mas lidos diretamente do Torball. Melhora a performance faz isso que não lidam com o número de arquivos grandes. Bom, não é frequente de eu precisar de um package server. De nós precisarmos de um package server. Né? Agora é possível usar um Git externo no lugar do Git interno do libgit 2. Tá bom, faço questão.
Registries são assumidos que são imutáveis. Ok. Adicionar pacotes em ponto bar. Tá bom. Se você vai querer adicionar um pacote que na verdade é só uma pasta, você tem que colocar ponto barra, ou seja, você tem que colocar o endereço dela, mesmo que ela esteja no diretório atual, para que não fique confuso. E é bem razoável. Eu achei que eu usava, inclusive, tipo, a ponto package direto. Mas talvez seja o using que faz isso. The mode keyword for package pack has been removed. Bom, eu nem usava, então preciso mais usar mesmo. Linear Algebra, então aqui vai ter algumas coisas que ou vão ser rápidas ou vão ser muito divertidas e eu vou ficar muito tempo. Use libblast trampoline para escolher BLAS e o LAPACK runtime. O default ele usa OpenBLAS, mas você pode usar esse daqui essencialmente para trocar o BLAS e o LAPACK de um lugar para o outro. Então eles têm um pacote. Então, para quem não sabe o que é BLAS e não tem uma hora, eu uma vez mandei o link aí, agora eu não vou achar, mas eu mandei o link de uma palestra da Melissa Weber. Eu confundo, Melissa, desculpa se estiver ouvindo. Weber ou Weber. Pai? Bom, uma dessas palestras aqui, e eu vou deixar vocês irem atrás, talvez seja não, essa primeira. Essa é atual, essa eu não vi ainda. Esse ano. Aqui, de Fortuna a Júlia, certo? Ela fala de Blas com detalhes. Ah, a ideia do Blas, então, a saber o que é o Blas, resumindo, o Blas é, se você está fazendo operação com matriz, com vetor, é o Blas que está fazendo essa conta, certo? Produto interno, é o Blas que está fazendo essa conta. E você tem vários BLAS diferentes. Você tem o Open BLAS, super famoso, e você tem o MKL, que é o outro super famoso, o Fausto mandou aqui no chat. São provavelmente os dois mais conhecidos da face da humanidade aí. O Open BLAS, padrão, rápido o suficiente, mas se você tiver um processador Intel, você pode instalar o MKL e você tem um BLAS ainda mais rápido para o seu computador, para aquele chip. Como o Fausto falou, é uma dor de cabeça instalar o MKL no 1.6 e aparentemente aqui você vai ter mais facilidade. Não sei quanto mais facilidade. Okay? Faz muitos anos que eu testei o Blast eu testei o Julia com MKL, eu nem lembro como foi. Então, mas aqui o que ele diz que é importante é runtime. Você não precisa compilar o Julia de novo. Você pode só mudar durante a execução. Então, provavelmente vai ser mais fácil. OpenBLAS agora usa o ILP64 BLAS, blá blá blá. BLAS atualizado, Sweet Sparse atualizado. Formato de uma Upper Hessenberg é preservado em algumas operações aritméticas. Uhum. Real Quasi Triangular Shear Factors cannot officially. Ok, podemos ignorar. Cisana agora retorna a matriz, mas ignora. DOT aceita Uniform Scaling, ok. QR e LU agora suportam Pivoting Strategies. Tá bom, a gente tem mais opções interessantes. Determinante de uma matriz Abstract Big Int agora chama DetBar ISS. E uso Bar ISS ou Barré, eu não conheço, para calcular valores precisos. Interessante, não conheço. Como falei, iam ser ou curtos ou a gente entrar numa tangente. Nada de Markdown, nada de printf. Random é aquela informação. O Random Number Generator foi mudado para o Mersenne Twister. Do Mersenne Twister para o Shoshiro 256++. Tem Smaller State, Better Performance, Percentage Public. Ok. Indo. REPL. Long strings now available using syntax. Ok, strings longas agora usam a sintaxe
mais compacta. Pasting REPL, a gente pode mostrar essa sintaxe, inclusive. Aí. Então aqui essa sintaxe coloca uma reticência no meio. Bom. Pasting REPL examples into the REPL now supports all REPL mode. Ah, que bonito! Então se você copiar algum comando aqui que está escrito Julia antes, bom, não tem nenhum aqui, ele automaticamente entende e muda o correspondente. Isso é muito bom para quem está seguindo o tutorial e só quer copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Help para módulos sem docstrings, agora eu retorno uma lista de nomes exportados e imprime o conteúdo de um readme se for encontrado. Então, muitos módulos não têm docstrings, tá? Então, distributions, por exemplo, aparentemente, não tem. Então, distributions, o pacote. Um pacote vira para distribuição de probabilidade, funções associadas, overview, blá, 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 blá. E tá aqui. Eu não sei se ele já tinha. Se ele já tiver, eu fiquei de otário. As horas que tô chateado. Sem pressa, Júlia, sempre. Ok. Help distributions. Talvez eu tenha que usar o distributions antes. Então ele tinha help, sim, é o mesmo help, não faz diferença. Help revise. Eu tenho nada instalado, é isso? Não tenho nada instalado, é por isso. Então, help parsers. Pronto. Parsers. Pronto, o pacote parsers não tem absolutamente nada de help. Aí, agora, eu tenho pacote parsers aqui? Claro que não. Bom, se eu fizer a mesma coisa para o pacote parsers no Julia 1.7, ele a priori vai pegar o readme do parsers on the line e vai imprimir para mim. Então sempre tem algum help. Algum help eu tenho, nem que seja só o readme do pacote. Se o pacote não tiver nem readme, talvez você não devesse estar usando ele. Note que ele fica horrível em algumas situações, porque você tem aí os links que ele não processa e não é o ideal. Okay? Sparse Array. Agora você tem o size hint para matrizes esparsas, aparentemente. Choless, que agora preserva a permutação do usuário. Fantástico. Sparse aplica consistentemente para todos os arrays, incluindo em aninhados. Bom também. Dates periods pode ser usado para pegar o vetor de períodos e comprime um período composto. Bom. Downloads, cook header is set related cook number sent following requests. Não sei, não trabalho com isso. Naturally says existe, usado para também não sei. Server name indication, também não. Conexão TLS no Windows, não. 30 second timeout, 20 second timeout, bem ignorando várias dessas coisas. Estatística nada, só nada, tar. Tar, sobre pacote tar, de fazer extrações, eu vou pular tudo, porque a gente não, né? Mmap, ignorando, delimited files, uma coisa muito específica, e o resto não tem nada. Os mais interessantes a gente leu,
pulou essencialmente o TAR e foi uma jornada muito interessante.